Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um treinamento da Personal Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o Cáucaso do Sul, que é um destino muito pouco conhecido assim do brasileiro ainda, tá? Mas que cada dia que passa, assim, a cada tempo que passa, está se tornando mais conhecido. Tem mais brasileiros assim que estão procurando por esses destinos. Quem vai estar dando o treinamento para a gente, nossa amiga Carol, da Duo Network, que é representante da Cáucaso Travel no Brasil, que é o DMC com o qual a gente trabalha lá no Cáucaso. Boa tarde, Carol. Seja muito bem-vinda. Boa Muito tarde. obrigado pelo apoio, pela participação nesse treinamento com a gente. E sejam muito bem-vindos, pessoal. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Daniel, pelo convite. Vou dar aqui o share na minha telinha agora para o pessoal já começar a entrar no ritmo do Cáucaso. Maravilha. Amo falar dessa região porque é super história, assim, a gente fala muito de história, né? É um tema que eu gosto bastante. Eu tive, claro, o privilégio de visitar esses países e realmente é apaixonante. Para quem não segue ainda do Network, se puder agora abrir a câmera, né, mirar aí nesse QR Code para seguir a gente nas redes, seria bem legal. Agradeço bastante se puderem fazer, que esse momento a gente tem que todo mundo cuidar, né, o máximo possível das mídias sociais nossas também. Então, o Cáucaso do Sul são 3 países, né? Geórgia, Armênia, Azerbaijão. Eu tenho um cliente lá, como vocês podem ver aí, que como o Daniel falou, é um Encame, né? Uma empresa de receptiva excelente. E tem esses outros clientes que estão na telinha aí também, né? Um DMCs em outros lugares. Também o Vacaru, que é um hotel nas Maldivas, se precisarem de alguma cotação, falem com a personal que eles falam comigo, tá? Eu acho que é legal só dar um toque, né? As pessoas entrarem com a câmera desligada, por favor. Se alguém entrar para que fique mais clara aí enfim, a imagem. Então, vamos passar uma atualização do Covid, que a gente já não aguenta mais falar, mas temos que falar, né? A Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão são 3 países que estão ali um do lado do outro, mas cada um enfrentou a pandemia de uma forma. A Geórgia praticou isolamento bem forte desde o início da pandemia, e por isso, claro, ela manteve os números mais controlados do que os vizinhos. Então, a Geórgia está naqueles corredores verdes da Europa, que quem é gente de viagens tem obrigação de já ter ouvido falar, né? Que a Europa abriu as fronteiras para alguns países, então a Geórgia é um deles, que está nesse corredor verde, o que é ótimo para o país, porque a Geórgia, gente, está com um pé na Europa, um pé na Ásia, mas a porcentagem dela é mais europeia, culturalmente também, e é um país que é muito interessante, o turismo, como é importante lá. 31% do PIB da Geórgia vem do turismo, tanto doméstico como internacional. Então, realmente, eles querem usar, né, utilizar, o turismo é muito importante para o PIB deles. Então, Daniel, só uma questão, tem uma pessoa chamada Yara que está pedindo o controle remoto e fica saltando na minha tela. Se puderem orientar essa pessoa que ela não pode ter o controle remoto, tá bom? Perfeito. Porque ficar saltando eu não consigo ler. A Armênia, Perfeito. então, vocês veem com muito mais casos do que a Geórgia, né? E não estou informando o número de recuperados. Esses dados eu peguei hoje. E, claro, eles estão com mais modos, o Azerbaijão também. Então, a Geórgia hoje, claro, se houvesse voos, estaria aceitando os brasileiros sem problemas, mas hoje, enfim, a Qatar ainda, que eu saiba, não sei se houve alguma alteração, porque está mudando tudo tão rápido, ainda não está com voo para lá, né? Porque existem 2 principais rotas para vocês irem, que eu vou abordar no treinamento, mas já que eu comecei a dizer, é Qatar, obviamente via Doha, ou Turkish Airlines, são as 2 rotas mais utilizadas, tá bom? Saindo desde o Brasil. Então, vamos passar aqui. Quem segue aí a Du no Insta, vocês vão ver que a gente tem os destaques, e aí a gente também tem um do Covid, falando essas questões dos clientes da Du. Claro, ali não vai ter o mundo inteiro a atualização do Covid, só dos nossos clientes. Então, Costa Rica, Cuba, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, e Maldivas e Índia, né? Índia e subcontinente. Sri Lanka, Butão. Então, ali eu sempre coloco as atualizações. Então, sigam que vocês será que esse país já abriu? Provavelmente vai ter alguma coisinha lá no destaque, já salvo. Bom, eu vou... Assim, o bom do meu cliente, que é o que a personal trabalha, que para dar uma
uma informação interessante a vocês, é que desde 91 eles estão abertos, ou seja, desmembrou a União Soviética, que esses 3 países faziam parte, abriu a Caucasus Travel. E a gente, todo mundo que trabalha nesse meu cliente, eles foram guias. E nós temos, inclusive, possibilidade, principalmente para grupos VIPs ou FATs, assim, VIPs, de colocar guia falando português na Geórgia, que é a Nino, inclusive lá no YouTube da Du, que é youtube.com/Du Network, tem um webinar que eu fiz com ela também, que é parecido com esse, só que ela fala uma boa parte da Geórgia. Ela, vocês escutarem como o português dela é perfeito, é invejável, gente. Ela traduz Clarice Lispector para o georgiano, porque a Geórgia, tal como a Armênia, tem um alfabeto próprio. Então é muito difícil, por exemplo, a gente até ter filmes georgianos ou armênios por causa desse problema da tradução, né? Livros também, mas ela traduz Clarice Lispector lá, então é bem legal. Enfim, é um DMC, é uma empresa que vem sempre para cá também, para ILTM, para WTM. Um pouquinho agora do porquê da região, né? São 3 países, mas bastante distintos. É claro que a parte de geografia é um pouquinho similar entre eles, tem a sua similaridade porque estão no mesmo lugar, mas culturalmente, até do ponto de vista de religião, eles têm muitas diferenças. Por isso que é muito comum as pessoas irem para esses 3 países e combinarem, tá? Então, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, eles combinam, mas a Geórgia é o maior país e é onde você tem mais coisas para fazer, inclusive o turismo é mais diversificado. Então, no roteiro que a gente coloca os 3 países, geralmente o cliente vai ficar mais tempo na Geórgia. Em relação à quantidade de dias, gente, no mínimo 15 dias, tá? Os 3 países. Dependendo do interesse específico do cliente, ou claro, da agenda dele, o interessante é até deixar mais tempo, para ele poder fazer outros pontos da Geórgia, e da Armênia e do Azerbaijão, tá bom? Vamos seguir aqui. Bom, são países com múltiplas influências, porque, óbvio, eles estão na Eurásia, né? Pezinho na Europa, pezinho na Ásia. Então, são países que, pela rota estratégica, próximo ali à Rota da Seda, o Azerbaijão fez parte bem, a Geórgia também, a Armênia, mas o Azerbaijão mais da Rota da Seda, enfim, períodos, né, que a gente estava ligando os 2 mundos, o asiático e o ocidental, então houve muito conflito no decorrer da história mesmo dos países, muitas guerras, muitas invasões, e é legal porque você vê o reflexo de tudo isso no patrimônio desses países, né? Por exemplo, esse tipo de pedra, que é um nome armênio bem complicado, mas vocês veem, é como se fosse um altar, sempre tem uma cruz, geralmente umas folhas, flores também aí no relevo desse trabalho, feito mesmo numa pedra talhada. Isso você encontra por toda a Armênia, né? São uma espécie de altares que se colocava fora da Armênia, então Kanchacharas, é um nome bem complicadinho para a gente decorar, mas você vê isso, então é uma marca deles, né? A luta milenar, claro, porque como foram invadidos, né, teve sempre que lutar para manter a tradição, manter a religião. Rica gastronomia também, porque os 3 países, claro, são muito focados nessa questão gastronômica. O brasileiro ama a culinária georgiana, armênia e do Azerbaijão, que tem umas certas diferenças aí, não são idênticas, né? Elas têm diferenças de uma para outra. Bom, hotéis de alto padrão também vocês vão encontrar nos 3 lugares, já é muito preparado para o turismo. Bom, aí a gente deixa uma frase resumo para guiar vocês. Na Geórgia tem um rico patrimônio material e imaterial, muita história de luta, o turismo gastronômico e também, além do turismo religioso, que também é algo que se explora, principalmente na Armênia e na Geórgia, a Geórgia também tem atividades bem relevantes do ecoturismo, tá? Vamos explicar as fronteiras, que é bem importante. Eu não sei se alguém, de repente, observou nas mídias, saiu uma questão de um princípio de guerra entre Armênia e Azerbaijão neste momento, na fronteira, que é bem comum, num lugar específico que chama Nagorno-Karabakh, que está aí. Entre 91 a 94, efetivamente ocorreu uma guerra, não só esses estranhamentos, que são, de uma certa forma, frequentes. É uma região que nós não colocamos de jeito nenhum no turismo, tá? Nagorno-Karabakh, porque é isso, é uma zona de conflito.
É um lugar que está dentro do Azerbaijão, mas com maioria armênia. É muito comum no mundo, países invadem, países são criados, mas o povo original continua lá. Então, de tempos em tempos, podem rolar uma espécie de conflito, tá bom? Então, essa guerra aconteceu durante 91 a 94, foram 3 anos. Em função dessa guerra, esses dois países, Armênia e Azerbaijão, eles não têm relação diplomática. Logo, você não pode ir de um país para o outro, você tem que ir através de um outro país. E esse país, obviamente, é a Geórgia, porque está no meio, né? Então, está um pouco para cima, no meio dos dois países, então é por lá que você vai cruzar. Por isso que a Geórgia é uma ponte entre a Armênia e o Azerbaijão, tá bom? A Armênia tem problema com vários países ali da fronteira. A Turquia é o principal. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, do genocídio armênio. Essa palavra genocídio não existia antes dos turcos, que é aquele momento, né? O genocídio armênio ele começou no decorrer da Primeira Guerra Mundial. Claro, não tem uma data exata para começar a matar as pessoas por causa de uma etnia, então não tem um marco, como as guerras têm, né? Genocídio nunca tem um marco, mas assim, começou mais ou menos em 1917 e terminou um pouco depois do final da Segunda Guerra, terminou em 24, a Segunda Guerra termina em 18, a Primeira Guerra, desculpa, termina em 18, né? De 14 a 18, então começou durante a Primeira Guerra e terminou depois da Primeira Guerra ter já terminado. Então, o genocídio armênio foi o assassinato sistemático de milhões, estima-se que 1.500.000 pessoas foram assassinadas pelo Império Turco Otomano, que inclusive, ironicamente, chegou no poder por apoio dos próprios armênios, tá? Claro, é muito complexo essa parte da história. A Turquia diz que nunca existiu genocídio armênio, mas, enfim, vários fatos provam que sim, documentos e fotos principalmente. Inclusive, em função do genocídio armênio, vocês devem saber, devem conhecer, de repente também, pessoas que são descendentes, né? Então, eles fugiram, principalmente para o Uruguai e para a Argentina, tá? Recebeu mais do que o Brasil, mas o Brasil também, claro, tem muito descendente de armênio. Então, às vezes, a pessoa quer ir para a Armênia, pois saudosismo, que meu bisavô foi armênio, meu avô foi armênio, até meu pai foi armênio, dependendo da idade do cliente, ele quer ir. Ele pode ir sem nenhum problema, a única questão é que ele, de preferência, não vai com a Turkish, vai com a Qatar Airlines, porque ele não vai poder ir para a Turquia, vai sofrer, não é que ele não pode, mas no caso da Turquia ele vai sofrer uma chegada no país não tão agradável, então nós não recomendamos, então a gente recomenda Qatar para esse cliente. E de todas as maneiras, ele tendo sobrenome armênio, mas sendo brasileiro, independente disso, ou seja, ele carregando o sobrenome armênio, ele não vai entrar no Azerbaijão, não vai ser dado visto, porque desses 3 países, o único que pede visto é o Azerbaijão. Então, o teu cliente não vai poder entrar no Azerbaijão se ele tiver o sobrenome armênio, tá bom? Mas nem por isso vocês têm que não recomendar o país, pelo contrário, existem grupos, assim, esses 3 países, a gente tem muito potencial para grupo, principalmente grupo de terceira idade, tá? Então, existem grupos que, às vezes, um casal, o que acontece? A pessoa está lá surfando na rede, recebe um e-mail de vocês, sei lá, e vê lá um grupo. Meu avô, meu pai era armênio, eu quero ir. Então, ele se inscreve, se interessa, mas ele não sabe, óbvio disso. É papel de vocês, da personal, informar. Então, essa pessoa ela não vai poder entrar no Azerbaijão, mas não tem problema. Mesmo em grupos, quase todo grupo tem alguém assim, tá? A gente faz uma extensão na Geórgia para essa pessoa. Então, fiquem totalmente tranquilos em relação a isso. A pessoa não tem que deixar de ir porque ela não vai para o Azerbaijão. Eu, particularmente, mas isso é um gosto meu, pelo amor de Deus, eu acho o Azerbaijão o menos interessante dos 3 países, mas tem gente que ama de paixão, pula, dá saltos. Então, isso sempre vai de gosto do cliente, né? E aqui a gente vai explicar os atrativos e aí vocês veem o que vocês preferem também, tá bom? Então, a Armênia e a Turquia, por causa do genocídio armênio, também não tem relação diplomática, tá? O Irã e a Turquia, a Turkish Airlines não voa para a Armênia, ponto. Ela não voa para Yerevan, que é a capital da Armênia, ela vai voar para Tbilisi, que é a capital da Geórgia, e ela vai voar também para a capital do Azerbaijão, que eles são países amigos, que é Baku, tá? Então, ele vai ter que ter o cliente de Qatar, aí esse cliente, né? Então, desafios, mas nem por isso a viagem dele
vai deixar de ser muito legal. Corte o Azerbaijão e vamos com Qatar Airlines. O Irã, gente, também é um país que faz fronteira, por isso que eu coloco ele aí, né, na apresentação. O Irã, ele é amiguinho de todo mundo, então pode, o teu cliente querendo fazer uma extensão para o Irã, que é super possível, e inclusive é uma das extensões que a gente mais vende, aí no caso a personal vai comprar com outro incoming, né, com outro receptivo, não com a gente, é que nós não fazemos, mas é super viável ir para o Irã também, combinar, tem voo, dá para ir até por terra desde o Azerbaijão, tá? Essa foto aqui é muito icônica, essas fotos eu que tirei no Memorial do Genocídio, essa foto eu tirei no Museu do Stalin, que o Stalin era georgiano, né? Então tem uma cidade chamada Gori, que tem um museu dele lá, e eu tirei essa foto. Aqui são os vencedores, né, da Segunda Guerra Mundial. Eu ponho essa foto para vocês verem que conflitos, história, é o charme também do lugar, faz parte. E para vocês verem também que os povos sofrem tanto, né, no decorrer da história por causa de político, e em si a gente é tudo igual. Quando você vai para os 3 países, vocês veem que o sonho do guia da Armênia, do guia da Geórgia, do guia do Azerbaijão eram muito parecidos. São pessoas comuns, são pessoas boas, e os políticos às vezes impõem a gente em problemáticas, né, que a gente não tem controle, que marca gerações. É muito triste. Uma outra questão muito importante da Armênia e Turquia, que acho que é relevante até para vocês comentarem no roteiro. Da moeda da Armênia, muito importante para eles é o Monte Ararat. Aparece no dinheiro. E tem uma lenda, quem gosta da Bíblia, que acompanha o Noé, a arca dele parou no Monte Ararat, né? E ficou encalhada lá. E os armênios, em função dessa lenda, eles se acham descendentes do Noé, né? Então, é muito importante o Monte Ararat para ele, até porque a Armênia foi o primeiro país cristão do mundo. Não sei se vocês sabem disso, mas é algo muito importante também, por isso que esse apelo religioso grande, né? Em 301, o país se converte ao cristianismo. Vou explicar essa história em breve. Mas esse Monte Ararat, o Lenin, em 17, 18, passou para o Império Turco Otomano. E, né, para evitar guerras, conflitos, expandir ali para pegar os outros países, que a Turquia nunca foi União Soviética, né? Então ele precisava ter essa porta aberta. E aí ele deu esse Monte Ararat para os turcos, que é o maior inimigo da Armênia, não é o Azerbaijão, né? O maior inimigo da Armênia é a Turquia por causa do genocídio. Rotas ideais, essa parte aí, agora senta que lá vem história. Eu já dei uma introdução para facilitar o entendimento aqui, tá bom? Que aqui agora a gente vai repassar. A Geórgia no meio, que eu falei. Se você for colocar os 3 países, a Geórgia tem que estar no meio obrigatoriamente. Então, você pode começar com a Armênia e terminar com o Azerbaijão, ou vice-versa, né? E como você faz o cruzamento de fronteira entre um país e outro? Armênia e Geórgia, dá para fazer o cruzamento de fronteira por avião ou por terra. O que nós gostamos de fazer para o nosso cliente, mesmo aquele cliente de altíssimo padrão, é por terra, tá? Porque sempre se vê mais coisas por terra. E a fronteira é curtinha, Armênia e Geórgia não tem nenhum tipo de problema, tá? Armênia e Azerbaijão não tem fronteira por nada, lembrem-se disso, já expliquei bastante, né? E a Geórgia e Azerbaijão, Carol, aí a gente recomenda fazer de avião. Por quê? Porque são 700 metros, o cliente vai ter que carregar a mala sozinho, né? E o povo do Azerbaijão, ali na fronteira, eles olham para onde o cliente passou antes. Eles estão ali em busca do carimbo da Armênia, que não tem visto, mas eles carimbam na fronteira, né? Ele vai ver esse carimbinho da Armênia, ele vai abrir sua mala ou escanear. Se tiver alguma coisa suspeita, eles jogam fora. Qualquer coisa que o cliente tenha comprado na Armênia, o que é uma pena. Então, por exemplo, conhaque, que é o primeiro produto que o cliente quer comprar na Armênia, vai para o lixo. Imã de geladeira, vai para o lixo. Qualquer coisa com a letrinha armênia que eles sabem reconhecer, embora obviamente não conheçam, não saibam ler, porque é outro alfabeto, vai para o lixo. Então, Geórgia e Azerbaijão, por essas 2 razões, fronteira longa, por terra, e por essa briga do Azerbaijão tacar fora as coisas da Armênia, a gente recomenda fazer de avião. E a gente emite esses voos, tá bom? Aqui é um resuminho de tudo que eu falei de novo. Esse treinamento ele é feito dessa maneira mesmo, porque são temas complexos, a gente foi adaptando ele ao longo do tempo para deixar ele o mais
possível de ser entendido, e lá no YouTube da Do Network tem o mesmo treinamento, a Nino falando umas partes. Então, esquecer alguma coisa, pode ir lá também e escutar, tá? Que a sequência é a mesma. Então, só o Azerbaijão precisa de visto, e justamente eles querem pegar essa galera que tem o sobrenome armênio, que é aquele terminado em An, né? Aracia Labaladian, tem aquela atriz brasileira, né? Então, aí eles querem pegar isso, né? Tem algumas perguntas aqui, acho que no chat. Parará, parará. Alguém levantou a mão no chat, depois vocês vão pondo a perguntinha e no final eu respondo, tá bom? Só para não parar aqui, vocês podem escrever, o Daniel e o pessoal aí da personal vai levantando as perguntas, eu respondo no final. Gente, vacina, assim, algo importante é que vocês saibam que vacina é só em país tropical, né? Assim, que existe a questão do bichinho da febre amarela, esses países são bem frios, estão embaixo da Rússia, não tem na vacina, não tem risco de febre amarela lá, tá? Pela posição do globo que eles estão. Aí, já falei também a melhor forma de chegar, né? A Turkish a Qatar. Então, tanto faz para um cliente que quer fazer os dois países, mas, assim, para você, agente de viagens, vai facilitar bastante a vida de vocês se vocês emitirem Qatar. Porque a Qatar voa para as 3 capitais, vai voar para Tbilisi, vai voar para Baku, vai voar para Yerevan. Então, vocês vão poder, por exemplo, começar com Baku, vai para a Geórgia, termina com Erevan, que é a Armênia, ou vice-versa. Se vocês fizerem Turkish Airlines, já falei, a Turquia briga com a Armênia, não voa para a Armênia. Então, o que vai acontecer? Vou pôr vocês para pensar um pouco. Se você fizer Turkish Airlines, o que vai acontecer? O teu cliente que quer visitar os 3 países. Vamos ver se alguém responde aí no chat. Disse Emirates pode ser também, mas Emirates não tem voos diários para esses países, acho que nem tem voo para todas as capitais, na verdade, então não é uma boa opção. A Qatar sim tem. Aí vocês sempre olham, claro, olhem o GDS de vocês ou peçam o apoio da personal, até porque essas coisas mudam e ninguém sabe como vai ficar a malha aérea depois da pandemia. Vocês fazem o aéreo de vocês, chegando o cliente de vocês nos países como vocês quiserem, gente. É óbvio que tem outras opções. Tem Air France, tem British Airways, mais brasileiro. Eu nunca vendi nenhum roteiro que não seja Qatar ou Turkish Airlines. Porque é o melhor de preço, é o melhor de logística, tá? Alguém se mata aí, se for com a Turkish Airlines, o que vai acontecer? Esquece um pouco essa questão de surface, não é isso a questão. Se for com a Turkish, o que vai acontecer? Baseado no que eu expliquei. Então, não entra na Armênia. O que isso significa? Se o cliente quer fazer os 3 países. É um quebra-cabeça. Não é quebra-cabeça, se parar para pensar, vocês vão sacar. Ó, a Turkish voa para Tbilisi, que é a capital da Geórgia, e Baku, que é a capital do Azerbaijão. Não, André, não é tão grave. Ó, não, vocês estão muito presos na questão do voo, não é isso. Ó, vamos lá. O cliente pode entrar para Tbilisi, vocês vão emitir o voo. Por exemplo, São Paulo, desculpa que eu estou em São Paulo, né? Brasil, Istambul, Tbilisi. Ele vai entrar, por exemplo, pela Geórgia, tá? Ele vai sair por Baku, né? Se você pode começar vice-versa, mas vamos pôr assim. Vamos supor que o teu cliente, você viu lá o preço melhor, tá dessa forma. Brasil, Istambul, Tbilisi, e aí o voo de volta, 15, 17 dias depois, vai ser Baku, Istambul, Tbilisi. Então, desculpa, vai ser Baku, Istambul, Brasil, né? Então, ele vai entrar por Tbilisi e sair por Baku, por exemplo, ou vice-versa, mas vamos fazer assim. Bom, ele quer fazer os 3 países, o teu cliente, então você vai ter que colocar ele começando pela Geórgia, porque ele está entrando por Tbilisi. Eu fiz assim, tá? Eu fiz assim. Então, eu fiz Geórgia, uma parte da Geórgia, num roteirinho inicial de uns 4, 5 dias. Cruzei por terra para a Armênia, que a gente falou que é o que a gente recomenda, porque a fronteira é curta, e é o que a gente recomenda. Fiz a Armênia 3 noites. Mas aí eu queria ir para o Azerbaijão. Se não tem fronteira, o que eu fui obrigada a fazer? Quero ver se vocês estão prestando atenção.
Ó, de novo, entrei pela Turquia, desculpa, entrei pela... Isso, Charles, muito bem. Voltei para a Geórgia. Então, aí, de novo, repetindo para quem não entendeu. Turkish Airlines, entrei por Tbilisi, fiz Geórgia, cruzei por terra para Armênia e aí eu quero ir para Azerbaijão. Não posso, bloqueio, tipo um jogo de tabuleiro, não pode, bloqueou só passar. Você é obrigado a voltar para o país que você pode fazer a ponte, que é a Geórgia. Então, voltei para a Geórgia, fiz outras partes da Geórgia, ou seja, passei pela mesma fronteira por terra 2 vezes. A distância da fronteira é 250 metros só, é pequena, dá para fazer sim, mesmo cliente idoso, porque tem o apoio dos guias, tá bom? Então, tive que voltar para a Geórgia, e aí da Geórgia eu cruzei para o Azerbaijão, tá? Então, não é o ideal fazer Turkish Airlines para o cliente que quer fazer os 3 países. Se teu cliente quer fazer só Geórgia e Armênia, também não vai ser o ideal. Por quê? Porque a Turkish Airlines não voa desde a Armênia. Mas se o teu cliente quer fazer Geórgia e Azerbaijão, aí tudo bem. É o ideal, tanto faz Qatar ou Turkish, porque aí não vai ter essa problemática. Tá claro isso? Isso é bem importante. Então, assim, teu cliente quer fazer os 3 países, vejam os 2 aéreos principais, que é com a Turkish e com a Qatar. Vocês não vão ter grandes dificuldades em baixar boas tarifas aí, mesmo meio que próximo à data no mundo normal, né? Vamos ver como é que vai ficar tudo depois, mas não é muito difícil. Mas explique isso para o cliente. Vamos supor que quando eu fui, a Turkish estava muito mais barata, tá? Mas você tem inconvenientes, você vai ter que passar pela mesma fronteira 2 vezes, tá bom? Se quiser fazer os 3 países, tá? Então a Qatar fica mais fácil para vocês, por causa disso que eu expliquei, porque a Qatar você entra por Tbilisi, por exemplo, né? Como está naquele, vamos até voltar o slide para ficar bem claro, que é bem importante esses temas, tá? Que às vezes as pessoas, mas é muito confuso. Não, tem essa questão. Armênia, Azerbaijão, não dá para cruzar a fronteira. Essa é a questão. E Turquia, a Turkish não vai voar para a Armênia. Então, a Armênia é o X da questão. Por isso que a Geórgia tem que estar no meio. Então, se você for fazer com a Catar, é fácil. Você faz qualquer uma das 2 rotas e a Geórgia no meio, e você só entra e sai da Geórgia uma vez. Tá claro isso, gente? É muito importante que vocês entendam. Depois eu respondo as outras perguntas, tá bom? Melhor época, obviamente, sempre dá para ir o ano inteiro para qualquer lugar do mundo, mas a melhor época é o verão europeu, a primavera europeia, são países que estão no hemisfério norte, então, mesma coisa que vocês considerem melhor época para ir para a Europa, para o teu cliente, vai ser para ir para esses países, tá? Em outubro, gente, no mês de outubro, a gente tem também na Geórgia a questão da colheita das uvas para a produção de vinho. A Geórgia foi o primeiro país do mundo a produzir vinho. Estima-se que tem mais de 6 mil anos a produção de vinhos na Geórgia. Isso é por carbono 14, é comprovado. Então, é bem legal também o cliente em outubro, que já é mais friozinho, mas ele pode participar da colheita, da uva, é bem legal. E se o cliente quiser ir no inverno, né, de outubro a abril, e curtir estação de esqui, nos 3 países temos estações de esqui também. Gente, o principal cliente que vai para os 3 países, qual nacionalidade vocês acham que é? Aqui eu faço pergunta, hein, porque eu quero todo mundo acordar. Depois eu respondo as perguntas que ficaram aí. André, sobre a sua pergunta, não, a Turquia não liga, não. Para isso, ele não impõe nenhum tipo de restrição se o cliente foi para a Armênia, eu mesma fui, imagina, não tem problema. Isso, muito bem, o 2B Magic, que não sei quem é, que falou Rússia, gente, claro, vamos pensar, vamos pôr a cabecinha para funcionar. Que país gigante está próximo a eles? É a Rússia. E a Rússia, ainda por cima, dominou esses países por muitos anos, né? Desde começou a conquistar esses países em 18, 17, porque deu-se a Revolução Russa em 17, né? E aí ficou até quando? Até 89, 90, 91, olha quantos anos, né? Inclusive, todo mundo fala russo. Foi obrigado. Até tem essa luta de você manter o seu idioma, né? Então, a Rússia o que mais existe. Eu só digo isso, gente, não é por nada não é preconceito. É porque as estações de esqui são muito voltadas para o público russo, que não é muito o que o brasileiro geralmente gosta.
Brasileiro, quando é para estação de esqui, geralmente quer hotéis assim, super bacanas, não é muito foco, tá? Mas existe essa opção. Nós não somos mega especialistas em esqui, meu DMC, mas a gente faz se o cliente quiser, tá bom? E código de vestimenta. Aí eu deixei também esse slide, porque muita gente pergunta, né? E aí, claro, Azerbaijão, gente, é um país laico. Uma herança de você ser comunista durante uma época da sua vida, esses países todos foram obrigatoriamente por causa da União Soviética, é que você não pode praticar sua religião. Você é perseguido, fecham-se as igrejas. Naquela época, a igreja e mesquita nesses países era o estábulo, era para armazenar mantimentos, tinha nada a ver com praticar religião, tudo fechado durante o regime soviético. Então, o Azerbaijão, como herança, é um país laico. Então, mas obviamente, gente, quando você vai entrar dentro de uma mesquita, seus cabelo de mulher tem que estar escondido, vocês sabem disso, né? Isso não tem a ver com o país, tem a ver com a religião, tá bom? Todo mundo descalço, homens também, a gente fala só de mulher, mas homens também tem que seguir um código de vestimenta, não pode regata, né? Claro, sempre mulher vai ser mais restrito, mas homens também tem que seguir. E as mulheres nos outros países, na Geórgia e na Armênia, também tem que cobrir o cabelo, mas é parecido com essa moça da foto. Não é uma cobertura dramática. Não sei quem já foi para Abu Dhabi, por exemplo. Quando eu entrei lá na mesquita de Abu Dhabi, nossa, saiu um fio de cabelo, o pessoal gritava com você. É horrível, né? Mas é a religião dele, a gente tem que respeitar também, né? Dane-se o calor, tem que estar toda vestida de preto e não pode ter um fio de cabelo para fora. Mas aqui não é tão estrito. Então, claro, a gente geralmente recomenda que as mulheres andem com uma pashmina para cobrir o cabelo com a sua própria pashmina. Não tenha que usar aquelas pashminas que ficam ali jogadas, tá bom? Mas é isso. Obviamente, evitar roupas curtas não é legal nesses países, porque você vai entrar e sair de igreja a todo momento. Mas é isso. O nosso público, geralmente, que busca esse país são terceira idade. Então, vocês não vão ter muitos problemas em relação a isso. Mas está aí o código de vestimenta, tá? Bom, agora sim vamos entrar nos destinos. Desculpa falar muito sobre a questão das fronteiras, mas é algo fundamental para vocês entenderem, porque é algo assim que é condição sine qua non vocês saberem disso antes de emitir qualquer voo aí na loucura, tá? Vocês saberem essas questões da logística, dessa problemática Armênia-Azerbaijão, da Turquia não voar, que vocês podem ficar procurando voo, mas não tem Arevan, por quê? Por causa disso. E tentar emitir na melhor ordem possível para o teu cliente ter o itinerário mais tranquilo. E meu conselho, querem evitar dor de cabeça, forcem a Qatar, que aí vocês evitam dor de cabeça, e aí vocês põem o cliente estando por Baku, saindo por Erevan, ou vice-versa, e a Geórgia não vai aparecer nesse voo, porque ela vai estar interna, tá? E aí vocês cortam o problema de remitir, porque emitiu errado, porque esqueceu, vai por mim. Bom, Tbilisi é a capital da Geórgia. A Geórgia também se tornou cristã em 400 e pouco, então foi no século V, né? É um dos principais países, o país mais antigos a se declarar cristão também, tá? Tem 3 patrimônios da Unesco, tem diversos parques naturais, tem o alfabeto georgiano que está aí, ó, que só tem lá, que é específico. É a civilização antiga mais antiga fora da África, no Museu de Tbilisi, num dos museus, inclusive, tem lá os esqueletos antigos, etc., que é bem interessante também para se visitar. E ela tem um centro histórico todo muradinho, é muito charmoso, e também a parte nova, bem moderna. Então, é um contraste bem legal. Geórgia é bem pacífica, não tem conflito. Espera aí que eu entrei no mudo sem querer. Mas ela não tem conflito com ninguém, como eu estava dizendo, mas às vezes algum conflitinho com a Rússia, mas nada de ser armado. Que a Rússia, como a gente com os Estados Unidos, é a Rússia ali, né? É a mesma figura de querer dominar, e ainda tem um agravante lá que eles realmente foram donos desse país durante muitos anos, né? Que falam russo. Então é mais problemático. O que separa a Rússia desses países é o Grande Cáucaso, que é como se fosse a nossa cordilheira aqui do Chile, né? Lá. Então, uma cadeia de montanhas super extensa, e isso, de uma certa maneira, protegeu esses países da Rússia, mas não por muito tempo, né? Bom, aí vinho, como eu falei, de 6.000 a 8.000 anos, é a produção milenar da Geórgia, extremamente antiga, tem
diversos tipos de uvas que só crescem lá também, endêmicos. É um povo muito alegre. E é um país que ele é muito assim, né? Ele é muito horizontal, assim, né? Ele pega diversas zonas climáticas em função disso também. Isso aqui chama Javre, gente, e é assim que se produz o vinho. Então, você coloca diversos tipos de uva, eles misturam vários, porque como eles têm vários crescendo todo próximo, então eles têm essa cultura lá. Põe caroço, põe casca e você mexe um pouquinho e enterra. Isso é a Unesco, tá? Essa produção de vinho, que é a mais antiga do mundo. Então, quando o cliente visita vinícolas, ele visita as vinícolas para ver essa produção de vinho antiga, que são enjavres gigantescos enterrados no chão, hoje em dia nas vinícolas que exportam, e também vê a produção europeia com aqueles barris de alumínio, que tem controle de temperatura, etc, etc, onde já não se produz vinho com casca, com semente, né? Se separa mais, tá? Bom, o país extremamente hospitaleiro, fez também parte da Rota da Seda, embora não tenha esse nomeão no final. A Geórgia chama Geórgia assim, tem várias teorias, mas a mais forte é por causa do São Jorge, que é um dos padroeiros um dos santos mais fortes e padroeiro de algumas partes da Geórgia, então dizem que é essa teoria mais forte. Bom, aí é um mapa para vocês verem aqui, claro, alguns países estão cortados, mas a Geórgia é o maior deles. Então, o Grande Cáucaso, ele divide, né? Ele passa por aqui. E tem o Cáucaso Menor, gente. O Cáucaso Menor, ele também está por essa região. Então, na Armênia, não tem o Grande Cáucaso. Então, a gente chama de Cáucaso do Sul porque esses três países estão ao sul do Cáucaso. E existem, claro, algumas características similares entre eles. Mas a Armênia, ela tem um pequeno Cáucaso, o Cáucaso Menor sobre ela. Mas também, claro, você vê montanhas, porque quando você está de carro na montanha, não muda tanto assim o tamanho da montanha, porque é chamado Grande Cáucaso mais pela extensão, porque é muito alto também as montanhas do Cáucaso Menor. Aqui vocês veem o Mar Cáspio e o Mar Negro, então por isso que foram invadidos, né? Porque eles estão entre dois mares, e principalmente na época das grandes navegações. E essa região que estão pintadinho, ó, Abkhazia e Ossétia do Sul, são regiões dominadas pelo russo. Por isso que às vezes rolam uns estresse, ainda que não armados, entre a Geórgia e a Rússia, porque aí georgiano não entra. Brasileiro, vocês sabem que não precisa de visto para ir para a Rússia, né? Por causa do acordo que a gente tem no BRICS. E a Rússia, num dos acordos que a gente tem com eles, em função do BRICS, a gente não precisa do visto. Mas a gente não pode entrar nessas duas zonas de todas as formas, são zonas militarizadas, tá bom? E é uma pena, porque olha o tamanho do Mar Negro, que esse era o território da Geórgia, que a Rússia pega. Então, o mapa da Geórgia, se você for ver por um georgiano, que faz, né, um cartógrafo, essas duas regiões vão estar assim, pintadinhas, mas dentro do território georgiano. Se você for ver um mapa russo, isso aqui é Rússia, isso aqui é Rússia, tá bom? Bom, aí, gente, não se descabelem nos nomes que virão agora, tá? Vocês têm que pensar assim. A Geórgia e a Armênia têm um alfabeto deles, que tem um som cheio de consoante estranho para o nosso ouvido, e aí eles têm que pegar no nosso alfabeto, colocar as letrinhas deles com esse som. Então, Mitsketa, nem assim se pronuncia totalmente perfeito, porque eu também não sei, mas vamos ler tal como escreve, para facilitar a nossa vida, né? Misqueta, enfim, só a Nino mesmo sabe falar. Quem tiver curioso depois vai lá no YouTube da Du, que eu já falei o endereço, e vai aparecer de novo o QR Code já, e ouçam ela falar o nome dos lugares. Muito perto da capital, nessa igreja que vocês veem aí no centro, super antiga, do século IV, tem a túnica de Jesus segundo a lenda, mas ninguém sabe muito bem onde ela está guardada aí, é um mistério. O Papa Francisco, inclusive, visitou esse lugar. Outro nome que vocês podem, quem for estudioso de história, quiser ir a fundo, que é muito apaixonante mesmo a história desses países, vocês podem escutar também a Geórgia com o nome de Ibéria. Não tem nada a ver com a Península Ibérica, era o nome que tinha no passado, mas não tem nada a ver com Espanha e Portugal, tá bom? Esse é o mosteiro de Javre, que por causa dessa questão da túnica de Jesus, que ninguém sabe onde está, mas dizem os georgianos que está aí, guardada, eles não fica exposta. Você é um ponto importante para quem é cristão, né?
E a religião da Geórgia, gente, é cristã ortodoxa. É muito parecida com a religião da Rússia. Não é católica, tá? É cristã ortodoxa, tá bom? O pessoal também faz uma certa confusão nesse aspecto. A Geórgia tem 2 cidades cavadas em pedras. Essa é uma delas, chama Pslik. Ela está a leste do país, também é bem pertinho de Tbilisi, minutos, 20, 30 minutos que você chega. E aí passava a Rota da Seda, dizem, também algumas coisas não são super comprovadas, mas vocês veem que o solo é bem poroso, acho que fica claro na foto, então não é escorregadio, mas obviamente para a terceira idade pode ser um pouquinho desafiador. Então, vocês pedindo o roteiro para a personal, é importante vocês passarem esse tipo de informação. Meu cliente tem algum probleminha para andar? Não tem? Porque a gente adapta o roteiro. Não é um imperdível vir para o Sleep também. É bonita a região, tal, o passeio em si é bonito. O cliente querendo vir, sendo um grupo maior e tendo alguém com algum probleminha de locomoção, não tem problema. Tem um museuzinho com ar-condicionado que o cliente pode também entender o atrativo e andar até onde conseguir, tá bom? Outra cidade, eu falei que tinham 2 cidades, essa é outra cidade, essas fotos eu tirei, não tem muita foto boa na internet, mas eu gostei bastante de Vardídzia. Essa foto central, aí tem uma mulher e um homem, né? A mulher está segurando esse livro, e ela é a King Tamar, ou seja, é uma mulher, mas chamada de rei, porque ela liderou exércitos e foi a época de ouro da Geórgia. Então, aqui os clientes apelidam como Capadócia da Geórgia, bem parecido mesmo, né? E é parecido, assim, os países, do ponto de vista de solo, né? Geologia é muito parecido mesmo, porque não está tão distante, né? Como vocês viram no mapa. Então, é bem interessante. Aqui, de novo, tem a questão de andar, que pode ser uma questão. Para chegar na catedral, que são essas 2 fotos, esses 2 afrescos da direita, dá para quase todo mundo ir, até cadeirante, porque tem essas rampas que vocês estão vendo as pessoas andando aí na primeira foto da esquerda. E aí, aqui na catedral, não é só rampa, então dá para ir. Depois, se o cliente não quiser continuar a caminhada, ele volta, tá? Mas eu acho bem legal, o guia vai explicar. Aqui foi a capital durante esses séculos, foi o apogeu do país, quando ele teve a maior territorialidade, né? Enfim, parte da Armênia era dele, o Azerbaijão era praticamente todo da Geórgia, então ele pegava ali os 2 mares, então foi a época de apogeu. Kutaisi é uma cidade bem bonitinha também, ela já está mais no centro, assim, para leste. Aqui dá para o cliente dormir se ele quiser, de novo, dependendo da quantidade de dias, vocês têm que ver isso com o cliente de vocês. Sendo que se ele quiser fazer os 3 países, como eu falei, é no mínimo 15 dias, tá? Olha que lindos afrescos. Aí eu fiz um passeio, eu não dormi, porque a minha viagem, claro, a gente que trabalha com viagem é mais corrida, né? Mas é lindo o trabalho de afrescos, as igrejas, enfim, é a Unesco, esse mosteiro de Eilat, que é essa foto interna. Batumi, gente, está lá no Mar Negro, tá? Então, a gente vai sair de Tbilisi e a gente vai voar para Batumi, pegar um voo interno, ou a gente vai de carro fazendo a parada em Kutaisi, fazendo outras paradas interessantes se o cliente quiser vir para o Mar Negro. Aqui, gente, é uma excelente opção para aquele cliente que tem o sobrenome armênio que não pode entrar no Azerbaijão. Terminar, por exemplo, enquanto o grupo vai para o Azerbaijão, se for um grupo, ele vem para Batumi, é uma cidade balneário lindíssima. Aqui tem hotéis maiores, prédios mais modernos, mas muito gostoso. Claro, o mar não é, para a gente que é brasileiro, não é né? Tem pedrinhas e tal, mas é muito bonita a cidade, porque dá aquele clima de praia, né? Dá para fazer compras também. Aqui, geralmente, o cliente fica, tá? Ele fica 2 noites, uma ou 2 noites, nesse lugar chamado Kazbeg. Aqui o cliente dorme no Grande Cáucaso. Esse é o Grande Cáucaso, e aqui existe um excelente hotel que chama Rums, e aí o cliente dorme aqui uma ou 2 noites de novo, dependendo da quantidade de dias que ele tiver. Eu, de novo, não parei, eu fui, voltei, tudo corrido, mas dá para o cliente parar sim. E aqui dá, inclusive, para fazer alguma coisa de ecoturismo, como trekkings, para quem quiser fazer caminhadas mais longas, hiking, né? Aí para subir mesmo. Aqui tem uma altura muito grande, mas não onde o cliente vai, não tem problema de altitude, tá? O cliente vai a 2.000 e pouquinhos metros, não é um grande problema. Não é rarefeito o ar.
Aqui você, claro, está próximo a montanhas de 5.047 metros, mas você não chega, não escala essas montanhas, tá bom? Então, aqui o Pedro pelo Mundo, quem gosta desse programa, ele veio para Tbilisi e Kazbek. Ele só fez isso, de novo, ele também trabalha com viagem, também faz tudo corrido, não é só a gente, ele é jornalista também. Então, ele fez só os highlights da Geórgia, que foi dormir nesses dois lugares. Quer dizer, nem sei se ele dormiu em Kazbek, ele apareceu aqui de dia também, de repente foi como eu. Mas é muito legal, Kazbek, vale super a pena e a gente sempre põe no roteiro. E geralmente, como eu falei, a gente põe o cliente dormindo pelo menos uma noite. Não decora, não precisa decorar os nomes, a ideia do treinamento não é que vocês saiam aqui experts da ordem das coisas na Geórgia, porque isso vocês não têm que saber. O nosso roteiro que a gente manda para o pessoal da personal tem os nomes e tem uma pequena descrição dos atrativos, então vocês vai lá falando que é Kazbek, o que é Gori, o que é Mesquita, que passou, o que é o Pitslik, para vocês não se confundirem. E vocês, dando o tempo de noite, de dias que o cliente quer, se ele tem algum interesse específico, a gente faz o roteiro, não se preocupem, a gente sabe a melhor ordem, né? Gori, lembra que eu falei que o Stalin é georgiano, né? Ele nasceu na cidade de Gori, então é muito legal, é uma cidade bem perto de Tbilisi, da capital. Então dá para pôr, aqui não se dorme, porque não tem hotéis assim muito bons, a gente faz um passeio mesmo. Esse é o trem que o Stalin percorria, a União Soviética, ele é todo blindado. Essa é a casa do Stalin, que de verdade era um revolucionário bem pobre, diferente da maioria dos revolucionários, ele sim era bem um pobre, o pai era sapateiro, a mãe era, sabe, assim, lavava roupa, era uma família bem pobre. E aí tem o museu dele, a casa dele não foi trasladada para aí, o museu foi construído ao redor da casa. Então é bem legal para ver as 3 fases dessa personalidade, de quando ele virou um mito, foi um grande problema para a União Soviética. Quando se aproxima políticos de deuses, nunca é uma boa ideia. Bom, como eu falei, a Geórgia tem experiências diversificadas e por isso que a gente costuma fazer extensão, quando o cliente, se porventura tem o sobrenome armênio, não poder ir para o Azerbaijão, na Geórgia, tá? Então aqui, por exemplo, salto de paraglide na região de Kazbek. É possível para quem é mais aventureiro, ou seja, jovens, famílias com crianças menores, adolescentes, super legal também. Gente, nesse treinamento, eu não falei no início, mas não dá tempo de falar de hotel. Eu estou citando o nome de alguns, porque senão a gente ia ser 2 horas de treinamento, são 3 países, por mais que a gente corra, a gente quer ficar aí em 1 hora e é isso que eu vou ficar nesse treinamento. Então, mas não se preocupem, existem bons 4 estrelas e bons 5 estrelas em todos esses países, em todas as regiões que a gente está citando. Claro que é importante vocês, quando pedirem a cotação, me dar uma ideia de qual o nível de hotelaria o teu cliente quiser. A gente pode também combinar, depois para afinar a cotação ficou caro, reduzir em alguns lugares, mas realmente menos de 4 estrelas não é legal, principalmente no Azerbaijão, tá bom? Então, confiem na gente, que a gente está muito acostumado a atender brasileiro há muitos anos. Bom, falei um pouquinho de gastronomia, e esse pão aqui que parece uma pizza, chama cachapuri, é o principal produto culinário, né, feito da Geórgia. E os vinhos, como eu falei, dá para participar da colheita no final de setembro, início de outubro, se o cliente quiser. Então, assim, se o cliente estiver procurando, estiver à toa buscando uma viagem, quiser se, entre aspas, arriscar, porque a gente não sabe como vai ser a fronteira, vocês achando o voo para lá, vocês podem pensar em mandar o cliente esse ano ainda, tá? Nós temos algumas saidinhas regulares também, que depois o pessoal também da personal pode passar para vocês, com guia em espanhol, tá? Nosso foco no Brasil é FIT, é produto sob medida de todas as formas, mas a gente tem também. Essa aqui é o mapa da Geórgia de novo, e a gente está com a região de vinhos, com as principais cidades destacadas. Então, vocês veem que está a leste. Olha, quando o cliente não tem muito tempo, geralmente a gente vai por 3 noites em Tbilisi, 1 ou 2 noites em Kazbek, na Geórgia, e 2 noites na região de vinho, ou 1 noite na região de vinhos, tá bom? Vardizia, que eu passei, que é aquela cidade do século XII ao XIII, foi a era de ouro da Geórgia, também dá para dormir 1 noite. Ali eu dormi. Ali, como eu estava vindo da Armênia, um roteiro longo por terra, ali eu parei para dormir 1 noite. Tem um bom hotel lá também, o Vardizia Resort.
bem legal, tá bom? Então aqui dá para vocês fazerem essa parada, e aí, de novo, muito parecido uma cidadezinha da outra, todos os hotéis têm vinícola, porque é a região de vinhos, a Rota Jardin deles lá, mas aí, baseado no budget do perfil, a gente vai pensar na melhor opção para o teu cliente, tá bom? Sinigag é uma cidade que também, nessa rota de vinhos, a gente sempre visita, que é considerada a cidade romântica da Geórgia, bem bonitinha, que também se compra prata. A Geórgia tem um modo de fazer prataria específico deles, e aqui é o coração disso. E também nessa região da rota de vinhos, Tetsinandali, que é uma fazenda que inclusive foi dos Romanov por um tempo, porque o dono dessa fazenda se endividou. Num determinado momento, toda a família dele foi sequestrada e ele teve que pegar um empréstimo do banco, nesse momento, o Banco Russo, para conseguir libertar a família dele. E aí ele perdeu a propriedade, que não conseguiu pagar o empréstimo. Mas é bem legal, o brasileiro gosta, né, de museuzinho, século XIX, ver coisa de aristocrata, então a gente geralmente coloca no roteiro também uma visitinha nessa casa-museu desse nobre, que foi um cara muito importante para a Geórgia. Ele modernizou a produção de vinho, ele trouxe um pouco aquela Europa avançada, assim, filosoficamente, enfim, para a Geórgia no século XIX. Como é que é a culinária, assim? Geralmente, o almoço a gente vai colocar na rota sempre, porque está na rota. E a gente, como conhece brasileiro, a gente faz aquela mistura de pratos tradicionais georgianos e pratos em restaurantes que não são georgianos, para o cliente também não comer sempre a mesma coisa, tá bom? Vamos para a Armênia, e aí aparece de novo o QR Code, para quem não ainda segue as redes da Du, seguir agora, por favor. Inclusive, a gente vai estar fazendo um e-summit de Brasil, depois eu vou colocar aqui para vocês o site, para quem quiser mais informação e se inscrever. É exclusivo para a gente de viagens no Zoom. O pessoal da personal vai participar também. E vai ser bem legal. Depois eu vou pôr aqui o link para vocês. Não me deixe esquecer, tá bom, Daniel, se eu esquecer. Bom, Armênia, gente, é linda as igrejas. Eu amo as igrejas armênias porque elas não têm afresco, elas são bem simples, são todas de pedra, são super antigas. Tem igreja do século IV. E é um país que, tal como os outros, mas aí tem muita incidência de terremoto, e você vê as igrejas super antigas, né, século IV de pé, sem uma rachadura sequer. Pelo modo de produção, com grandes blocos imensos, muito, muito robustos. Aí você, por exemplo, não tem muita floresta, então é tudo de pedra mesmo, não tem aquela mistura da madeira. Então, assim, do ponto de vista arquitetônico, é muito bonito também você vir à Armênia, mesmo para quem não é religioso, né? Bom, a Armênia, como eu falei, igual a Geórgia, que é o alfabeto deles, só eles entendem, e se tornou, em 301, o primeiro país cristão do mundo. Então, as cacharas, que são essas pedras que eu já falei no início, é um dos símbolos. Antes do genocídio armênio, porque a Armênia se tornou muito reduzida, né, durante esse período que o Império Otomano invadiu mesmo, existiam essas cacharas pela Turquia, que era Armênia no passado, pelo Azerbaijão, que também foi Armênia num determinado momento. Então, hoje, claro, sobreviveu poucas dessas pedras aí, esses altares antiquíssimos de pé, e a maioria está na Armênia. Aqui é uma frase do Churchill: nunca se atrase para o jantar, fume cigarros habanos, né, os charutos cubanos, e beba conhaque armênio. O conhaque é o principal produto de exportação da Armênia. Já falei aqui sobre a questão do Noé, né, do Monte Ararat. E aqui essa questão que às vezes estoura algum conflitinho, como eu falei, mas nós não visitamos essa região justamente por ser uma região um pouquinho mais complicada. Olha a Armênia pequenininha, e ela era... Hoje a Armênia é 10% do que foi. Então, no olhar do armênio, vocês veem sempre um olhar saudosista, deles falarem: nossa, a gente era tão grande, né? Então, você vai nos museus da Armênia, você vê o mapa de como era a Armênia no século IV, enfim. Então, tem esse olhar saudosista, e eles, de uma certa forma, querem recuperar aquele território, né? Não dá mais. Sei lá, é como se agora
a Alemanha, de novo, quisesse recuperar territórios que eles perderam na Segunda Guerra. Não dá, né? São coisas ainda mais milenares. Mas é interessante que é um povo muito orgulhoso, muito feliz. Eles sofreram muito, né? E são muito, muito felizes. É bonito de ver. Eu amo a capital, Yerevan, que meu DMC não me ouça, mas eu prefiro a capital da Armênia do que a da Geórgia, sabia? Eu acho que ela te dá uma sensação de você poder sair assim, caminhando sem lei, sem documento, maior, porque é tudo plano. E ela não tem a parte histórica, o que é uma pena, porque ela foi tão invadida, perdeu-se isso. Mas é muito fácil de você caminhar por ela, e é muito seguro, é muito alegre as pessoas da Armênia. É, sem dúvida, dos três, o povo mais alegre. Então, as pessoas ficam até as 2 da manhã na rua, sabe, famílias. Então, assim, é muito gostosa. Quando o cliente, de novo, não tem muito tempo, ele fica 3 noites em Yerevan e ele vai fazendo passeios para as cidades ao redor, tá? Se ele tiver mais tempo, a gente pode parar ele também num lugar chamado Dilijan, 1 noite, geralmente. Porque o brasileiro é uma pena, nunca pensa em fazer nada com calma, né? Eu espero que depois dessa pandemia isso altere. É sempre correr 1 semana para fazer um país inteiro gigante, é uma lástima. Aqui, realmente, o ideal era que sempre se tivesse mais tempo, né? Bom, o Museu do Genocídio, não temos tempo para discriminar e falar sobre cada uma dessas fotos, mas está em Erevan e é algo que, sem dúvida, o brasileiro vai estar no City Tour tradicional. Dilijan, que eu falei, se o cliente tiver tempo, está perto da fronteira da Geórgia, então o cliente estando vindo da Geórgia, a gente sempre coloca parada, se não, também dá para fazer. É conhecido como a Suíça da Armênia, né? Antigamente, quando o pessoal tinha tuberculose, lá no final do século XIX, né? Aqui as pessoas vinham para tratar as doenças do pulmão pelos bons ares. E aqui tem bons hotéis, que a gente tem que pensar, claro, num roteiro viável com bons hotéis, sempre. Corvirat, aí eu vou parar um pouquinho e falar mais sobre essa lenda. Aí é o Monte Ararat, então esse lugar é onde você está mais próximo do Monte Ararat. E aqui era um país que não era cristão, logo era um país que... esqueci o termo que utiliza quando o país não é cristão, que eles falam muito lá. Bom, o rei Tiridates, eles acreditavam em outras religiões, mas eram religiões politeístas, não tinha nada a ver com o cristianismo, né? Eles eram contra, agora me fugiu exatamente a palavra, mas era isso. E aí chegou o Gregório Iluminador, que era um monge, enfim, um pregador cristão, querendo converter o pessoal lá da Armênia naquele momento, e esse rei Tiridates III ficou possesso, tacou ele num poço, e ele ficou preso durante 13 anos. Então, esse poço está aí em Corvirat. Então, aí foi construída uma igreja e do lado tem o poço onde ele ficou. Então, o cliente desce para o poço para ver. Claro, se o cliente for terceira idade, claustrofóbico, pode não sentir à vontade, mas é importante estar ali para o guia explicar. E o lugar é muito bonito, como vocês podem ver, né? É o cartão postal da Armênia, então é perto de Erevan, não tão perto, é 1 hora e pouquinho, mas a gente sempre coloca também no roteiro. Bom, o que aconteceu com esse rei é que ele se apaixonou, depois de prender o Gregório, ele ficou 13 anos preso nesse poço, ele se apaixona também por uma freira cristã. E ele quer porque quer casar com a freira diz que não, e ele manda matar a freira a pedradas. Numa igreja, não nessa, também está o ataúde dessa freira, e tem uma imagem do que aconteceu. E aí, punição de Deus, ele vira louco, ele fica louco, ele se imagina, ele começa a agir como um javali. Essa é a lenda, tá? A irmã do rei, todo mundo pede aos deuses que eles acreditavam salvar, e ninguém salva o rei, ele continua lá loucão. Então, a irmã do rei sonha que quem vai salvar o rei, o Tiridates III, é o Gregório. Então, nesse momento, tiram o Gregório do posto e o Gregório abençoa o rei, e aí o rei se converte cristão nesse momento. E aí o Gregório, obviamente, vira um cara super importante para todo... para isso, enfim, para a religião, porque o rei se declara cristão e o reino se declara cristão em 301. Então, é o primeiro país do mundo a se declarar cristão. Então, assim, o poço onde o Gregório ficou é um ponto de peregrinação muito importante. Né? Então, essa história é muito importante para vocês. Bem próximo a Corvirat, a gente chega nesse lugar que também foi feito pelo Gregório, ele ainda estava vivo,
São igrejas que são construídas de pedra, de cima para baixo, de rochas. É muito lindo o lugar, o complexo, as montanhas, as falésias, a acústica do lugar. Se é grupo, a gente geralmente contrata aqui cantores gregorianos. Aí vem o canto gregoriano, gente, desse Gregório aí. Isso aí, vocês sabiam disso? Vem da Armênia, esse canto gregoriano. É o típico da Armênia, se expandiu, né? Como algo cultural deles forte. Então, qual que é a religião na Armênia? É cristã gregoriana. Ou seja, eles têm uma espécie de papa, tem umas diferenças, eles não são celibatários, por exemplo, obrigatoriamente, mas a maioria é, e eles respeitam o papa, mas ok, é uma outra religião, tá? Então, é isso. E aqui dizem, a lenda, de novo, né, que a lança de Jesus foi trazida para cá, que matou Jesus. Também não se sabe onde está, mas, enfim, é aí. Garne é próximo também, então isso tudo a gente faz uma sequência. Olha que legal, esse monumento pagão, né? Ah, pagão, lembrei. Pagão, o rei era pagão. Então, esse monumento é da época dos romanos e foi reconstruído somente no século XX. É muito lindo o lugar também que ele está. O tipo de rocha que se forma ali na região. Aí é um outro... Aqui, gente, é a Catedral do Armênio, Etimidzadzinha. Como se fosse a nossa Basílica de Aparecida. Foi construída diversas vezes. Ela começou a ser construída em 302, São Gregório de novo, né? Foi construída sobre um templo pagão e ela já foi reconstruída diversas vezes. Quando eu fui, eu não pude entrar, que ela estava em reforma. Mas por fora é muito lindo também, porque tem lugar de evento. O Lago Sevan está em Sevanank. Esse é um lago artificial, vocês acho que viram no mapa da Armênia quando apareceu, é um lago bem grande, né? Que o Stalin fez. Então ele está bem no alto, está lá no meio das montanhas e é linda essa igreja, esse mosteiro. Aqui tem uma certa caminhadinha para subir, mas terceira idade que assim, não tem problema de locomoção, sobe. Devagarzinho, devagar se vai ao longe, mas sobe. Zarvanot, não se sabe muito bem o que aconteceu com essa catedral imensa que ruiu aí também, provavelmente algum terremoto. Também a gente visita a Unesco, porque ela era imensa, assim, que tem lá uma maquete, né? E é pertinho de Erevan também. Então aqui, como eu falei, 3 noites o cliente fica em Erevan e faz os passeios, tá? Guni, se o cliente estiver indo para a Geórgia por terra, dependendo da ordem, aí como eu fiz, né? Eu fui para a Geórgia 2 vezes, passei pela minha fronteira 2 vezes, então eu parei em Guni para almoçar. Aí você vê bem a arquitetura nessa foto, né, Armênia, e as pedras gigantes, as adobes, assim. E aí, é a cidade do humor, ironicamente, porque é uma cidade que em 88 perdeu 25% da população para um terremoto. Estou falando que desgraça, pouca bobagem nesses países, né, principalmente na Armênia. Então, a gente geralmente incentiva o turismo sempre que possível para ajudar a cidade. Hoje ela está reconstruída. Foi muito triste, óbvio, o que aconteceu. Mas é a cidade do humor, né? Que é irônico. Porque aí tem muito humorista armênio que nasceu aí. Então, por isso ficou conhecida como cidade do humor. Eu acho que a Unesco fica com pena da Armênia, e por causa do genocídio, principalmente, que a Turquia não reconhece, nem os Estados Unidos, tá, gente? O Brasil reconheceu em 2002. A maioria dos países do mundo reconhece, tá? Mas os Estados Unidos não, Obama não conseguiu reconhecer. E imagina o Trump. Enfim, por causa acho que a Unesco fica com pena e ela injeta dinheiro, sabe? Muita coisa eles declaram patrimônio. Uma flauta deles é patrimônio. O pão, que tem muito similar na Ásia, né? Na Índia se faz pão desse jeito, mas, enfim, eles deram para a Armênia como esse pão, que é o lavash. Essa foto foi eu que tirei, como Unesco. Então, sempre no itinerário, a gente também põe o cliente para parar numa fazenda, com comida bem tradicional e armênios, e ver a produção do lavash. Nos 3 países se produz muito mel também, tá? Nos 3. Aqui a gente visita a fábrica Ararat, e aqui é só para vocês verem os interiores da igreja, como eles são muito parecidos, por isso que também não compensa o cliente, de novo, que tem sobrenome armênio, que não pode ir para o Azerbaijão, estender na Armênia, né? Porque ao sul temos o problema de conflito com o Azerbaijão, nessa zona que nós não levamos cliente de jeito nenhum. E ele acaba vendo igreja, é bonita a primeira, linda a segunda, a terceira, a quarta, aí se a pessoa já não for muito religiosa, vai falar de novo outra igreja, né? Então, por isso que a gente, já sabendo disso, estende na Geórgia, tá bom?
O altar é sempre assim, quadrinho da Virgem Maria com o menino Jesus, cortininha, pedraria, sem afresco, mas é muito bonito. O armênio, o importante é a fé, é isso que eles dizem, por isso eles não colocaram nunca afresco nas igrejas. Azerbaijão. Gente, Azerbaijão, o treinamento é bem mais curtinho mesmo, já estamos terminando. O Azerbaijão é a pequena Dubai, é gigante as ruas do Azerbaijão, quando você sai da parte histórica, aquelas avenidonas. Ele tem um Little Paris, um French Quartier, né? Tipo um quarteirão que tem aquelas construções parecidas com o Haussmann, né? Que fez em Paris, que nada passa de 5 andares, enfim, no pós-Segunda Guerra. Então, aqui eles têm também isso. Essas torres é a Flame Towers. O edifício do meio é um Fairmont, tá? Então, assim, já vem que hotel gigante não é um problema para o Azerbaijão. Eles são produtores de gás, exportadores de petróleo também. Então, é, entre aspas, o mais rico de todos. Na verdade, para mim, é o que concentra mais renda de todos, tá? Como todo país que tem petróleo, que tem gás natural, fica aquela elite cheia de dinheiro e o resto miserável. Eu digo isso porque eu entrei por terra, desde a Geórgia para o Azerbaijão, que lembra que eu falei lá no início que nós não recomendamos porque a fronteira é longa, né? A gente recomenda de avião. Então, eu vi partes que o cliente geralmente não vê. Mas que, obviamente, para um cliente que tem mais interesse cultural, que quer visitar outras coisas que não Baku, e que não se importa em carregar a mala 700 metros, é legal também fazer por terra, não é um problema, tá? Então, o cliente mais jovem, principalmente, vocês vejam essa pegada assim, mais cultural, mais forte, eu acho legal fazer por terra, não é um super problema. Bom, é muito moderna a cidade também, Baku é a capital, tem o museu, essas são as fotos do museu principal, na verdade é um centro cultural. É aqui o mesmo povo do Irã, praticamente, né? Isso foi Império Persa em um determinado momento, também foi armênio em um determinado momento. Bom, é conhecido como Terra do Fogo, por isso que são as Flame Towers o símbolo do país. Por que Terra do Fogo? Porque embaixo da terra tem gás natural, então antigamente as pessoas viam fogo saindo e não sabiam por quê, né? Zoroatrismo, tudo gira ao redor do fogo. Tem esse festival aqui que é o Nowruz, ó, que acontece em março, que o fogo está presente em vários rituais que eles fazem, e é a mudança de estação, né, o Ano Novo Persa. Então aqui sobe bem a tarifa, e embora seja ainda frio, mas está começando as flores a vir, aquela primavera a surgir. E o zoroatrismo é uma religião que é um pouquinho forte lá, né? Claro, a maioria disparado das pessoas são islâmicas, mas o zoroatrismo, que é uma religião indiana de origem, tem lá também por causa dessa adoração ao redor do fogo. Bom, o Mar Cáspio, né? Então, obviamente também foi invadido, e o Azerbaijão foi criado há pouco tempo. Né? O Azerbaijão ele foi criado, não sei o ano exatamente, mas acho que tem uns 30, 40 anos. É um país novo como estado. Quando o cliente vem por terra da Geórgia, ele consegue parar em Shaki ou cheque. Tem duas formas de escrita. Eu gostei de ficar, tá? Não tem assim, hotéis muito bacanas, para um cliente de luxo pode ser um problema, mas é legal porque você visita um palácio, que aqui está uma foto do teto, que originalmente o teto refletia um tapete que foi roubado pelos russos, a maioria está no Hermitage, inclusive. Então, assim, o povo do Azerbaijão tem um trauma com a história dos tapetes, por isso se o teu cliente comprar um tapete, ele vai ganhar um certificado. Isso o guia vai explicar, não se preocupem tanto, mas ele não pode perder o certificado, porque se saindo do país as pessoas implicarem que aquilo pode ser antigo, eles podem tomar o tapete do cliente, tá? Então, eles têm muito trauma em função disso. Mas é uma cidade mais rural, mais vilarejo, assim, tem as suas modernidades também, mas o palácio é o principal ponto. E o legal de você vir por terra da Geórgia e dormir 1 ou 2 noites em cheque, uma noite tá bom, tá, gente? Também não tem tanta coisa para fazer. É que você, no caminho para Baku, que é um percurso longo, você para num vilarejo nas montanhas chamado Laje. É bem legal esse vilarejo, tá? Então, dá para ser feito. Aqui é Gobustan, que a gente vê, como vocês podem ver, pinturas rupestres, então bem interessante. O brasileiro geralmente gosta porque é diferente, a gente está muito acostumado a ver. Embora a gente tenha no Brasil, a gente não visita, né? Por isso que a gente vai fazer esse evento de Brasil. Bom, aí é o vilarejo de Laje, que eu falei que a gente para saindo de Shaki indo para Baku. O templo do Zoroatrismo está perto de Baku, a gente geralmente visita, é bem legal, aqui tem um fogo eterno, e aí o guia lá explica o que é essa religião.
E a Nardak é um dos pontos que fica saindo fogo eterno que eu falei. Tudo perto de Baku, tá? Geralmente o cliente fica 3 noites em Baku, não vai para Shaki, porque ele vai vir da Geórgia por voo, geralmente. Então, mas se ele quiser vir por terra, dá. Só contar que ele vai ter que caminhar sozinho uns 700 metros com a malinha dele. Mas ele vai poder ver mais coisas também, mas também é para um cliente que tem mais tempo, né? Aí é o Centro Cultural, que tem um acervo bem diverso, né? Lá no centro. Tem a torre de petróleo mais antiga do mundo. E o centrinho dele histórico, ele é todo murado, é bem bonitinho. Tem o Museu do Tapete, que a gente consegue fazer várias atividades só para o grupo, por exemplo. Culinária azeri, que a gente já está um pouquinho mais acostumado, né, no Brasil, porque tem tanto descendente, né, de países árabes. Ai, gente, eu vou falar rapidinho dos museus, que eu acho tão legal, né, que são países culturalmente tão fortes. Esse aqui é o Museu dos Manuscritos da Armênia, ele é muito legal. Aquela foto do manuscrito, aqui está o museu de fora. Você vê como as pessoas morriam para salvar manuscritos do século III, do século II, não só de religião, tá, gente, de ciência também. Mini manuscritos, é muito, muito legal esse museu. A gente sempre coloca também, só para vocês ficarem com mais água na boca. Aqui é o Museu de Tbilisi, que eu falei que foi a civilização humana mais antiga fora da África, o Museu do Tapete do Azerbaijão, que é bem legal também, geralmente a gente coloca. Está um pouquinho retirado. E esse aqui, sem dúvida, que é o do centro, que é o Centro Eidar Aliyev, que a gente também sempre põe, porque está bem fácil de ir. De novo, gente, pelo amor de Deus, vocês saberem a sequência ideal. Vamos perguntar aqui, qual a sequência ideal de um roteiro do Cáucaso? De novo, com outras palavras, mas a mesma historinha, aqui o mapinha para vocês verem, aqui o Lago Senavan, que ó, como ele é grande. Turkish Airlines, ficou claro que a Turkish Airlines não vai voar para Erevan, então você vai ter que entrar e sair da Geórgia 2 vezes, é o único jeito, se você quiser fazer os 3 países, tá? E com a Qatar Airlines, você vai voar para os 3 países, deixar a Geórgia no meio, então você vai voar ou para Baku, ou para Erevan, e a Georginha lá no meio. De novo, nosso QR Code, é a última vez que prometemos. Aqui está o meu e-mail para quem não tiver, quiser tirar alguma dúvida. Esse é e-mail da Nino, que é a guia que eu falei durante o treinamento. E agora eu vou mostrar para vocês rapidinho o site do evento e vou pôr aqui no chat para vocês se inscreverem. Esse evento, gente, rapidinho, vou só para falar do evento, vai ser 3 a 7 de agosto. A gente vai ter vários ecolodges aí participando, palestrantes também, mediadores, está bem legal o evento, vários convidados. A gente vai sortear a noite de hotel também, só que aí é legal que vocês se comprometam a participar da fala dos hotéis, de todos os dias, que vai ser de segunda a quinta que os hotéis vão falar. É 1h e 15, a gente quer que as pessoas estejam 100% na fala dos hoteleiros, tá bom? Para participar do sorteio. Carol, eu acho que eu não vou estar todos os dias nessa fala dos hoteleiros, então vocês tá? E não tiram chance, porque daí vocês se inscrevendo e não participando todos os dias da fala dos hoteleiros, vocês não vão concorrer às noites free. Então, o YouTube está aí para vocês seguirem agora, por exemplo, dar um subscribe e ver as atualizações. Acabou, Dani. Quer que eu leia as perguntas? Você lê para mim? Teve várias perguntas aqui que eu fui lendo e fui meio que respondendo que eram coisas que eu tinha noção de responder, né? Tá. Perguntando das saídas regulares, serão guias em espanhol, como você já tinha comentado, mínimo e máximo de participantes nas saídas regulares, né? De privado para fazer guia em português, coisas desse tipo, né? Daquilo que eu já estou acostumado de trabalhar com a Cáucasos e de outros treinamentos que fiz contigo também, né? Já tinha ido meio que respondendo. Daí queria saber se o pessoal tem mais algumas dúvidas, assim. A Paula está com dúvida, que não sei se ela entrou no final do treinamento, que essa sequência do roteiro eu passei 3 vezes, mas vamos voltar? Só para ela, de repente, olhar de novo aqui, deve ter entrado mais no final, então, de repente, ela não vê as outras telas. Vou deixar essa última tela aqui, a final,
Ah, ótimo, não tem problema, Paula. É bom que reforça. Aí, Reforça como eu e falei, reforça para os outros também. Não é super complicado, mas tem que saber. Existe esse problema entre Armênia e Azerbaijão. Então, o ideal é que vocês expliquem isso para o cliente e façam o possível para que ele vá de Catar, que voa para os três países. Se o com cliente quiser ir com a certeza. Turkish, pode ir, não tem problema algum. Só que ele vai ter que entrar e sair da Geórgia 2 vezes, porque a Turkish não voa para a Armênia, né? Mas, enfim, aí o ideal é Catar. Não sei se tem mais Uhum. alguma pergunta. Transporte, o transporte. Então, temos van, temos ônibus, temos micro-ônibus, temos carros, se for um casal, por exemplo. Temos de tudo. Claro que, por exemplo, algumas ruas são estreitas para um ônibus grande, então, de novo, aí cabe a vocês perguntarem, passarem isso para personal. Não, meu grupo é terceira idade, Carol. Eles não querem, a gente não pode parar o ônibus a 10 metros do hotel, porque a rua é estreita, o ônibus não entra. Eles têm que parar em frente. Tem que ter maleteiro, já o valor do maleteiro. Então, a gente vai pegar hotéis que, sendo um ônibus, sendo um grupo maior, é possível estacionar em frente, tá? Isso sim acontece, mas a gente tem todo tipo de carro, não se preocupem. Para É a da pergunta de crise. Charles ali sobre os voos internos, se a gente consegue estar incluindo antes, Sim, dá a para se gente faz incluir. tudo. O voo interno a gente prefere ter o controle, é como se fosse Índia, por exemplo, que eu também tenho cliente, porque se tem qualquer tipo de alteração, é melhor do que vocês, né? E o preço é igual. O visto, uma coisa importante que eu falei, Azerbaijão precisa de visto, o procedimento do visto eu não expliquei. É online, como se fosse o da Índia. As pessoas estão mais acostumadas, né? Vai lá no site do governo e faz o visto. Mas nós podemos fazer também. Claro que a gente vai cobrar um fizinho a mais, vai ficar US$ 40 com a gente. Online vai ficar 25, 30, tá bom? Porque às vezes tem uma variaçãozinha de acordo com o período do ano. Mas acho que é melhor vocês fazerem com a gente, né? Porque a gente preenche tudo. É só mandar um passaporte em PDF, onde tem a foto e os dados dele. Obrigada, Mônica. ¿Eres espanhola? É, Ok. tem o pessoal do Paraguai está assistindo a gente Paraguay. hoje Muchas também. gracias, Mónica. Perfecto, te voy a poner en mi mailing. Sim. Você consegue tirar a tua tela agora? Sim, claro. Deixa eu Eu dar stop. postar a minha ali. Ops. Pronto. Perfeito. Vamos Vamos ver se lá. tem mais alguma Então, pergunta. finalizando aqui, pessoal. Hum. Aqui alguns pacotes ali que eu já mandei o link ali pelo chat para vocês. Dá para se vender o pacote, o combo completo dos três países, ou o cliente está com menos tempo, ou tem interesse em um país ou em outro só. Dá para se vender de acordo com segmentos. Tem o segmento da Armênia, segmento da Geórgia, segmento do Azerbaijão, ou vende completo ou vende segmento do jeito que ele quer, tá? Ou ele já está indo fazer uma outra viagem para uma Rússia, para uma Turquia, para um Catar, para algum outro destino, e quer fazer mais algum outro país junto, dá para a gente incluir um desses três, ou os três, se o cliente desejar, tá? A gente manda os valores para o pessoal da personal justamente separado também, Uhum. porque a operação da Geórgia é 100% nossa, que a empresa é georgiana. Nos outros dois países, nós compramos com sócios. Inclusive, um deles tem representação no Brasil, também é muito bom, e Sim. do Azerbaijão também é uma excelente empresa. Uhum. Então, são empresas que trabalham juntas desde 91, 92. Então, já tem uma boa sinergia. Aí, guia em português só na Geórgia, tá bom? Nos outros países, guia em espanhol. Nos tours regulares, o guia é sempre em espanhol, porque é para o mercado espanhol. Então, na Geórgia, a gente consegue guia em português e só a Caucasus Travel, porque ela trabalha exclusivo para a gente. Nos outros países, em espanhol. Perfeito. Agora aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui nos meus slides, mudou ali para onde fica no site da Personal os destinos dos exóticos ou ainda está com a primeira tela, pessoal? Está Estranho, algum aparecendo no problema moderno ao técnico aqui que eu não estou medieval. conseguindo. Deixa eu ver aqui. É estranho. Que aqui para mim ele está mudando. Para de dar o share e volta. É isso que eu vou fazer. Porque às vezes dá uns paus mesmo. Obrigada, Simone. Obrigada que ela escreveu que gostou. Obrigada.
Qual tela vocês veem agora? Agora preto. Agora assista as lives anteriores. Então ele vai começar a mudar agora. Ótimo. Deixa eu voltar aqui. Agora ele mudou? Agora mudou. Mudou. Perfeito, então. Então ali é a primeira tela, né, pessoal? Aqui onde vocês conseguem acessar, então, os pacotes da Personal Brasil com a Caucasus Travel. Vocês entram no personal.tour.br, destinos exóticos. No Europa também está postado, tá? Vai em Cáucaso do Sul. Tem esse pacote aqui. Tem o outro pacote também, que é o das saídas regulares, que eu mandei também o link para vocês agora no chat. Convido vocês a assistirem, quem perdeu o treinamento, quem assistiu só metade. Esses treinamentos todos eles estão sendo gravados e postados no YouTube da Personal Brasil. Temos também o nosso Instagram, Facebook e YouTube. Vocês podem estar se inscrevendo para ter atualizações de produtos e vídeos e tudo mais que a Personal tem. Certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui mais. Não. Nossas próximas lives, Myanmar, Porto de Galinhas e Rochosas Canadenses. Temos algumas lives até o final de julho. Para agosto, a gente está estudando ainda aí a continuidade, pessoal. Agradeço, Carol, pela participação, pelo teu tempo aqui, pelo teu excelente treinamento. Obrigada. Agradeço a participação de todos também, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.